Para falar a respeito dessa nova projeção e sobre como esses números impactam o setor do agronegócio, o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, já está aqui comigo. Olá, seu João, bom dia para você. Bom dia. É como você falou, Juliana, você é o Brasil hoje. O Brasil começou o ano com uma perspectiva de crescer 3%. O Brasil precisa crescer, a economia precisa crescer, precisa ter mais renda, precisa ter mais empregos, diminuir esse problema sério do desemprego no Brasil e do subemprego. Nós temos mais de 25 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. E só que a única maneira que tem é crescer a economia, não é por decreto do governo que vai resolver, é crescimento da economia. Nós tivemos uma série de problemas e a previsão inicial do ano é que era 3%. 3% é um crescimento modesto, mas era muito positivo. Aí aconteceu vários problemas, e você me lembrou bem, a greve dos caminhoneiros foi um dos problemas, mostrou a fraqueza do governo e, pior, você cria um clima de desconfiança no futuro, você tira a confiança do investidor. O investidor hoje no Brasil, a previsão de investimento do Brasil esse ano é 13%, é muito pouco comparado com outros países. Nós fizemos algumas telas e pedi ao pessoal da técnica colocar. A primeira tela é mostrando o mundo. Se você olha o mundo, você vê um crescimento constante. O mundo passou aquela crise de 2008, a União Europeia com problema, com Espanha, com Portugal, com a Grécia. Hoje não, hoje esses países fizeram o dever de casa, fizeram as reformas que tinham que fazer. Algumas delas são remédios amargos, mas não tem jeito. O remédio tem que ser tomado, não dá para ficar enrolando como nós estamos no Brasil. O Congresso brasileiro fecha os olhos para a questão previdenciária. Por que hoje a situação do Brasil, o grande desafio do Brasil é a questão do ajuste fiscal? É o governo gastar menos, gastar aquilo que ele pode. Mas só que você tem um déficit na Previdência tão grande, mas tão grande, que você hoje, o que se gasta, o déficit da Previdência equivale a 22 vezes, olha o detalhe, 22 vezes mais que se investe em infraestrutura de transporte, por exemplo, no Brasil. Então o Brasil está travado, você não tem investimentos em setores que atrapalham o setor. O produtor rural hoje está pagando um absurdo de frete. Por quê? Porque a matriz de transporte no Brasil é rodoviária. Nós não investimos, não conseguimos desatar o nó da ferrovia, não conseguimos investir em hidrovias. Então o Brasil depende umbilicalmente de caminhão. Então nós estamos pagando isso. Aí a hora que o produtor de milho, está colhendo milho agora, o milho vem caindo, você deve estar mostrando todo dia uma queda no preço do milho. Por quê? Porque fechou a válvula de escape da exportação. A exportação está 39 no porto, mas se o cara vai gastar 20 para levar, não sobra nada para o produtor. Então essa é a questão. Então hoje o mundo está crescendo, a economia mundial, e o Brasil podia estar navegando nesse mesmo cenário de um céu azul, um céu de brigadeiro, mas não, o governo é ruim, não faz dever de casa, nós estamos vivendo um problema que eu vou pedir a segunda tela, que a segunda tela mostra o Brasil. Olha a situação do Brasil, 2 anos de recessão brava, o contra-vigário do PT e a sua turma para eleger a Dilma, ele fez uma série de medidas demagógicas em 2014, segurou o preço da gasolina, subsidiou a gasolina, segurou as tarifas públicas, energia elétrica. Aí chegou em 2015, é a hora da verdade. Aí foi um desastre, o país caiu 3,6%. Aí depois, no ano seguinte, a situação, a dona Dilma, com a sua soberba e a sua incapacidade gerencial impressionante, derrubou mais ainda. Então o país recuou mais de 7,2%. A crise dos caminhoneiros começou aí, porque caiu o frete. Aí o governo, em 2014, abriu os cofres dos bancos públicos para financiar caminhão, para segurar a indústria metalúrgica, segurar o ABC paulista. O que aconteceu? Sobrou caminhão, o frete derrubou. A crise dos caminhoneiros começou aí, lá em 2015, com a recessão brasileira. 2017, o Brasil respirou um pouquinho, cresceu 1%. Por quê? Por causa do senhor e da senhora. A produção agrícola brasileira foi responsável por 12,5% no PIB. Como ela tem 20%, acabou impactando positivamente 1%. 1% do crescimento demográfico brasileiro, ou seja, a renda do brasileiro ficou pior ainda. Você aumenta o desemprego. A hora que cresce a economia, você gera consumo, consumo especialmente de proteínas, carnes, leite, derivados, etc. Nesse momento nós estamos vendo o quê?
uma redução no consumo de carne, uma redução no consumo de leite. Por quê? O povo não tem dinheiro, ele não tem emprego, não tem renda, caiu a renda do brasileiro. Então, é um desastre o que nós estamos vivendo. Esse ano, que era um ano que poderia melhorar um pouquinho a situação, acontece a greve dos caminhoneiros, acontece um governo que não tem força política, acontece um monte, e o pior, nós estamos vendo um cenário para outubro de uma festa de populismo. Ou seja, todo mundo prometendo o paraíso, sem contar como é que nós vamos chegar no paraíso. Essa instabilidade política que o Brasil vive e que pode ser mascarada aí nos próximos meses, né, com a campanha eleitoral, pode atrapalhar ainda mais a insegurança, na verdade, dos agentes financeiros? Com certeza absoluta. O Brasil hoje está se salvando porque ele tem uma coisa importante, ele produz alimentos e tem petróleo. Hoje, os grandes investimentos do Brasil e estrangeiros são no petróleo. O governo está fazendo uma festa leiloando o pré-sal. Porque o pré-sal é um petróleo de alta qualidade, os poços a Petrobras desenvolveu uma tecnologia de conseguir extrair isso sem impactar o meio ambiente e com alto rendimento. O mundo inteiro está olhando o Brasil, que é um país razoavelmente estável, né? Não é uma Venezuela ainda, mas se seguisse na mão do PT, nós estaríamos chegando já na Venezuela. Mas é o que atrai investimentos. E alimentos, que o nosso telespectador sabe fazer, sabe trabalhar, sabe produzir. Se não fosse isso, Juliano, a situação do Brasil era caótica, porque você tem uma despesa pública absurda. Se você somar hoje, pegar o que os governos extorquem da sociedade, alguma coisa por volta de 35% do PIB, 35% do PIB, você, todos nós que estamos aqui nessa sala, estamos pagando para o governo gastar isso, 65% desse valor que ele junta é para pagar folha e cobrir o déficit da Previdência. Ou seja, nós não temos recurso para investimento, não temos recurso para melhorar a máquina pública, para dar mais eficiência, falta isso aí. Então, nós estamos vivendo hoje, nós estamos num brete. O povo brasileiro está num brete. De um lado, pressionado por uma carga tributária distorsiva, do outro lado, não tendo o retorno da sociedade. Não tem segurança, não tem educação, não tem transporte, Isso leva a isso aí. Agora, esse número de 1,6 é preocupante. Nós precisaríamos estar fazendo um melhor desempenho esse ano para começar a minorar os problemas sociais do Brasil. João Pedro, muito obrigada pela sua vinda aqui. Bom trabalho.